Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o sistema de freio da Duos Comfort e da performance dele. Como está chovendo, eu aproveitei e fiz uma limpeza da bicicleta e acabei molhando a pastilha, né? Eu vou colocar o smartphone numa posição melhor para ver se capta um determinado chiado quando você freia. Vamos ver se eu consigo capturar o som. Esse era o ruído que eu tinha original quando eu comprei a bicicleta, mas depois de 4 meses de uso, o freio dianteiro passou a ter um ruído um pouco diferente. Em vez desse chiado, passou a dar um nheco meio esquisito. E eu fiquei cismado com isso e resolvi analisar como funciona o freio dianteiro no disco, porque poderia ser um problema da pastilha, no material utilizado pela pastilha, ou o desgaste da pastilha, o que eu achava que era praticamente impossível. Entrei em contato com a fábrica, mas não tive retorno adequado não. Mandou procurar uma loja. Bom, perdi tempo ligando para eles. E daí eu vou esperar depois secar essa pastilha e o disco. Provavelmente o ruído vai aparecer novamente. É como se fosse uma vibração. Isso só acontece quando você está parando, quando a roda está quase que parada. Se você está andando, mesmo com velocidade pequena, de 3, 5 quilômetros, ela não faz o ruído estranho, ela faz esse ruído que você escutou. Bom, a parte do freio traseiro, eu não mexi muito não. A única coisa que eu posso falar para vocês é que a regulagem dele é muito simples. Você regula o freio através desse parafuso aqui. E aí você vê a folga que tem lá na manete que te agrade. E o cubo é frenado por lona, né? Desmontar a traseira para trocar a lona é um pouco complicado. Talvez seja conveniente realmente nessa parte do freio fazer numa loja, não fazer em casa, embora não é impossível. Já na parte da frente, o freio dianteiro, que é a disco, a gente tem aqui uma estrutura que eles chamam de pinça, que é esse conjunto. E você tem o disco. O disco tem esses buracos vazando, que é justamente para possibilitar a refrigeração em relação ao aquecimento causado pelo atrito da pastilha com o metal. Primeiro vamos entender como funciona a pastilha de disco. Imagine que esse espelho seria o disco.
você tem duas pastilhas. Uma delas, que seria essa de cá, pelo lado de dentro, próximo lá da roda, ela é fixa, ela não mexe. E tem uma outra que a maneta pressiona, né? Então você teria essa pastilha fixa, a maneta pressiona e com isso você faz a frenagem. Como essa pastilha de cá é fixa, a maneta vai como que empenar o disco para que ele encoste também nessa parte que é fixa. Existe uma regulagem para que essa parte fixa não fique muito afastado, fique bem próximo ao disco, não encostando no disco, para evitar uma frenagem desnecessária. E na hora que a maneta pressionar, vai empenar, entortar muito pouco o disco para que ele encoste nessa área que é fixa. Se você deixar essa pastilha muito afastada, na hora que você pressionar, vamos ver se dá para... Ficaria mais ou menos assim, entendeu? Ou seja, uma das palhetas não vai encostar a pastilha móvel não vai encostar totalmente no disco, vai pegar só uma parte dele, e aqui é fixa também, entendeu? Porque o disco em si vai fazer um empeno por pressão da pastilha móvel. Então você tem essa regulagem, você tem essa outra regulagem, que é o que dá a folga na palheta, e você tem uma regulagem geral da pinça, que vai permitir que as pastilhas façam esse movimento aqui. Então nós vamos ver justamente isso, as três regulagens. Algumas pinças têm também regulagem de fazer com que as palhetas se aproximem ou se afastem do disco. No caso, essa pinça que veio com a Comfort não tem essa regulagem. Quando você fixa a pinça no garfo, existe uma pequena folga no parafuso que te permite um pouco desse ajuste, mas não tem um parafuso que faça com que a pinça se aproxime do disco ou se afaste do disco. As pastilhas têm mais ou menos esse formato aqui de tábua de carne. Eu não sei se o vídeo vai dar para mostrar bem, mas aqui estaria a pontinha dela. Não é por aqui que você vê se ela está gasta ou não. Você teria que olhar por dentro. E eu não vou conseguir fazer esse vídeo mostrar devido à claridade. Não vou conseguir chegar lá. Tanto que para mim ter a certeza de que as pastilhas, acho que até dá para perceber alguma coisa aqui. Entendeu? É uma delas, a pastilha fixa, se eu não me engano. E para mim ver que se ela estava realmente gasta ou não, eu tive que praticamente tirar a pinça, justamente para ver a largura, né,
a espessura dela. Mas por aqui eu acho que dá para ver que ela está bem espessa ainda, está bem gordinha. Para você fazer a retirada da pastilha, em algumas pinças você tem uma espécie de pino, né? Um grampo de cabelo, como se fosse um grampo de cabelo. A Duas Comfort não tem, então você teria que tirar esse bloco aqui de posição, soltando esses dois parafusos. Aí sai o bloco e você teria acesso à pastilha. Eu não forcei esses parafusos para ver a retirada da pastilha, porque ele está muito bem apertado. E como a minha ferramenta não é perfeita, dá uma certa folga, eu, considerando que era desnecessário fazer troca de pastilha, não quis forçar e danificar, por exemplo, o parafuso internamente. Eu só vou mexer neles quando tiver que realmente trocar a pastilha. Para você fazer o ajuste da pastilha fixa, o parafuso seria esse aqui, ó, esse prateadozinho aqui. Esse cara. Se você girar no sentido horário, ele aproxima a pastilha do freio, do disco. No sentido anti-horário, ele afasta. Ou seja, se você fizer o aperto assim, ele aproxima a pastilha do disco, e o movimento contrário afasta a pastilha do disco. Os parafusos que prendem a pinça no garfo são esses aqui. Esses dois. Ele tem uma pequena folga que permite que você entre e se afaste do disco. Mas se você verificar a superfície do disco, você vai ver uma área mais polida. Se 80% dessa área que vai da superfície externa à interna estiver sendo polida, é porque a pastilha está pegando bem. Não convém fazer a pastilha pegar até a parte interna do disco, entendeu? Se você também aproximar muito, como eu percebi quando eu desmontei a pinça, você vai sentir que vai esbarrar nessa parte externa. Exerce uma pequena frenagem, você escuta ruído de atrito metálico, o que não é conveniente. Então eu dei uma pequena retornada na posição da pinça. O que faz o ajuste da pastilha móvel é esse parafuso. É você correndo com o cabo de aço dentro dele, dentro dessa haste que pressiona aqui o cabo de aço. Eu deixo uma pequena folga, que é justamente para que eu possa ter um movimento aqui na maneta. Segurar a câmera para ela não cair. Para que eu possa, acionando a maneta, desligar a elétrica, sem que eu efetivamente esteja exercendo algum tipo de frenagem. O que faz o ajuste da pinça nesse sentido,
são esses parafusos aqui. Esse aqui e um que fica bem aqui embaixo. Ele aqui, ó. Esse aqui e esse aqui de cima. O processo de ajuste disso só é necessário quando você troca a pastilha ou quando você retira a pinça. Não é um ajuste que você faça normalmente. E o processo seria você ajustar a pastilha fixa para não encostar no disco, ajustar a móvel para que você com a maneta consiga fazer a frenagem, solta os dois parafusos para deixar com que a pinça fique totalmente solta. Aperta o freio, aí você faz um pequeno aperto só para a pinça não se mover mais. Refaz o ajuste da pastilha interna, se necessário ajusta a pastilha móvel, solta os parafusos, aperta o freio de novo, pressiona depois os parafusos para que a pinça não se movimente. 2, 3 vezes fazendo isso, você vai ajustando a pinça de tal maneira que ela fique perfeitamente alinhada em relação ao disco e o disco não tenha sofrido uma deformação, né? Um empenamento muito grande, porque inicialmente a pastilha fixa estaria muito afastado. Então, se está muito afastado, apertou a maneta de freio, o disco vai sofrer uma pequena deformação. E na hora que você for ajustar a pinça, ela vai ficar torta em relação ao disco quando em descanso. Então, quando você faz a primeira vez, aí você faz a segunda vez, você já vai acertando para que a pinça não fique torta. Ela fique perfeitamente alinhada ao disco e o disco sofrendo o mínimo possível de deformação. Seria possível trocar essa pinça por alguma outra pinça de outro fabricante? Em princípio, eu acho que sim. Não vi nenhuma referência em documentação, nem vi filmes de YouTube comentando sobre isso. Apesar de você ter muito filme, muito vídeo no YouTube sobre sobre troca de pastilha, freio a disco, ajustes, etc. Mas de modelo diferente desse que eu tenho aqui na minha bicicleta. Então eu fico sem dar uma resposta sobre isso, mas eu acredito que seja possível sim, desde que as furações de fixação no garfo sejam compatíveis, bem como o espaçamento em relação ao disco de freio, né, ao disco da roda. Em relação ao ruído estranho que no começo do vídeo eu me referi, deixa eu posicionar aqui o smartphone. Agora que já secou, seria esse tipo de coisa aqui. Como você vê,
é um ruído de vibração, né? É um ruído de vibração que me parece ser fruto do material da pastilha. E só acontece quando você está nessa velocidadezinha, que não é nem velocidade, né? Se eu estiver andando normal, o ruído que eu escuto quando eu uso o freio dianteiro é aquele chiado da pastilha roçando no disco. Não tem esse ruído estranho. Mas desmontei, tentei fazer reajuste, etc. e não alterou, ficou. E no começo não me lembro dela fazer esse ruído. Isso começou depois de 3, 4 meses, ou seja, quando começou a desgastar a pastilha de freio. Bom, em relação à estrutura, a montagem, os ajustes, eu já acho que finalizei. A parte de performance que é muito importante eu comentar com vocês. Essa bicicleta ela pesa muito por causa das baterias, principalmente se for bateria de chumbo. Então, quando você pega uma velocidade acima de 10, 15, acima de 15 km, mesmo que você aperte o freio com força, ela não vai travar as rodas, nem a traseira, nem a dianteira. Numa bicicleta comum, tradicional, você consegue travar as rodas. Mas nessa bicicleta, devido à inércia, que seria a tendência de manter o movimento ou manter o repouso de um objeto, não vai permitir que a roda trave. Pode ser um problema até de deficiência do freio do Os Comfort. Não saberia dizer se um problema é da qualidade do sistema de freio ou se é mais por causa do peso dessa bicicleta. Portanto, é necessário que você tenha isso em mente, que tem muita gente que, primeira coisa que pergunta de uma bicicleta elétrica, qual é a velocidade que ela dá? Pois é uma idiotice. Você dá 30, 40 km numa bicicleta dessa, é suicídio. Você não vai conseguir parar no caso de uma emergência. Há menos de 6 dias atrás, foi no domingo passado, hoje é sábado, então não completou ainda 7 dias, um senhor idoso tinha bicicleta tradicional, já velhinha a bicicleta, e resolveu comprar uma bicicleta elétrica igualzinha a minha, mesma cor, mesmo modelo, mesmo fabricante. Só a única diferença foi o baú. O meu baú é comprado e o dele era o engradado. Não era um baú propriamente dito. E ele desceu um morrote que temos aqui, bastante inclinado, fazendo praticamente 45 graus de inclinação, e pegou uma velocidade muito grande. Acredito eu que estivesse na faixa de 40 a 60 quilômetros, embora 60 quilômetros talvez seja exagero, mas estaria nessa faixa de 40 a 50 quilômetros por hora. E no final dessa ladeira, você tem um quebra-mola, um pouco distante do final dela, mas tem um quebra-mola bem próximo. Se ele tentou frear, não conseguiu frear. E com essa velocidade muito grande, ele bateu com a bicicleta no quebra-mola
e literalmente ele voou, decolou. Deu uma rodada no ar, uma cambalhota no ar e foi cair a mais ou menos 12, 14 metros de distância em relação ao quebra-mola e bateu com a cabeça no chão, caiu de cabeça, gerando uma poça de sangue e uma provável fratura craniana. Ele ficou desacordado, foi socorrido pelo bombeiro e está no CTI em estado gravíssimo. Esperamos que ele não chegue ao óbito. Mas isso é uma coisa que você tem que estar atento. Essa bicicleta não trava as rodas quando você estiver com velocidade. Se você estiver com baixa velocidade, abaixo de 15 km, 10 km, ela até consegue dar uma travadazinha. Mas você não pode confiar que ela vá parar ou que ela vá travar as rodas como uma bicicleta tradicional. Isso é muito importante. É comum adolescente descer esse mesmo morrote com bicicletas normais, tradicionais, e quando chega nesse quebra-mola e ele está em excesso de velocidade, ele usa aquele recurso de dar um grande tranco para cima no guidão para que a roda dianteira seja suspensa, saia do solo. E aí ele só passa com a roda traseira no quebra-mola. Você pode até perder um pouco do equilíbrio, até cair, mas o estrago seria bem menor. Mas essa bicicleta, devido ao peso, só de bateria de chumbo são 20 quilos, você não consegue, com um tranco em cima do guidão, tentando levantar a roda dianteira do solo, você não consegue fazer isso, entendeu? E aí a pancada vai ser complicada. Não consegue com essa bicicleta andar só na roda traseira, como alguns adolescentes andam fazendo com a bicicleta comum. Com moto, que também é pesada, a motocicleta, você até consegue fazer andar com a roda traseira, etc., porque você tem torque. Então você dá uma grande acelerada, dá um tranco para cima no guidão, a tendência é a moto inclinar para trás e levantar a roda dianteira. Mas essa bicicleta não tem torque. Como ela não tem torque, ela não consegue fazer esse movimento. Então fica uma recomendação aí para vocês. Não confie absolutamente que a bicicleta vai conseguir dar uma boa frenagem em caso de você estar com grandes velocidades.